E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%. E aí o mundo, e aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a ter, a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente estava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, o Flávio Bolsonaro. E a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, tu já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. Pode ser que, Assim, que as coisas aconteçam, porque assim, como a gente estava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ia ficar ali no quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passa perto de ir para um segundo turno. As coisas estão esquisitas no bom sentido para você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos, ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom para tu, por exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo de algo que eu estava comentando com um jornalista. Eu falei assim, mas como pode? Né, vocês realmente têm... A estrutura de vocês é mínima. Um jornalista que tava agora na Bahia, ele falou, aquele carro de vocês, eu falei assim, aqueles 2 carros, não é um carro, só é 2 carros, não estamos tão pobres assim. Aqueles 2 carros são nossos. Mas você tá rodando de carro mesmo? Sim. Mas você veio pra cá como? De carro. Porque era, sei lá, de Salvador, já eram uns 500 km de Salvador. Mas você veio de Salvador de carro? Eu vim de Salvador de carro. Tá. Aí ele falou, mas como é que você pretende ganhar deles? Eu, de carro. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal, mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo? Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sabe, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento claramente é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí isso me coloca numa posição muito confortável. Então não é que, assim, não é sorte. Eu juro pra você o Igor tá rindo, coloque a câmera na cara. O Igor tá falando, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Que é uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Mas então, eu entendo, e é interessante. É interessante aí tu ter feito essas escolhas de palavras aí. Só isso, só por isso que eu tava rindo só. Porque é que assim, que é engraçado, mas pensa assim, o Kim. Se o Kim, pensa assim, o Kim fez uma escolha. Quando o Bolsonaro começou a errar no primeiro mandato dele, o Kim falou, vou criticar. Perdeu o eleitor. Quando o Bolsonaro fez todas as besteiras que ele fez na pandemia, Kim até pediu impeachment. Perdeu o eleitor. Essa perda de eleitor é um investimento. É igual você pega um capital que você tem e investe num projeto novo. Você no início vai ficar com menos capital disponível, mas você comprou uma tese. A tese do que é? Eu vou pra cima, não importa se é direita ou esquerda, eu tenho que manter a minha coerência. Ele fez um investimento. Esse investimento, né, entra o Lula, o Kim não entrou em orçamento secreto, que ele podia ter escolhido assim, eu vou pegar essas emendas, vou desviar as emendas igual os outros deputados fazem, transformo isso numa grana, boto um pedaço no bolso, com essa grana no bolso eu contrato uma equipe paralela de rede social pra mim. Quantos não fazem isso? Ele falou, não vou fazer. O ato de não fazer é um investimento. O ato de não entrar no esquema é um investimento. Então todas as escolhas que nós fizemos foram um investimento. E onde o investimento começa a se pagar? Pois bem, eu criei tanta credibilidade com o meu público que eu tive mais de 2.000 jovens coletando assinatura pra mim nas ruas todos os dias da semana durante 1 ano e meio. Isso já é resultado desse investimento. Eu não ter me encontrado com o Vorcaro nunca, na verdade, o Vorcaro nem ter pensado em mim ou no Kim como uma opção de parceiros, já é resultado desse tipo de investimento. Então é uma escolha deliberada que ela se paga.
E aí ela me coloca num momento em que você tem dois projetos completamente corrompidos, que é o do petismo e do bolsonarismo concorrendo. Eu chego lá não como um azarão, mas como alguém que fez as escolhas certas nos últimos anos. Então não é azarão. Pô, eu investi em não ter relação com o Vorcaro. Eu investi muito em não ser um cara que o Joesley Batista queira comprar. Isso foi um investimento de sabe, ter um espírito muito blindado em falar, eu continuarei sendo um cara de classe média. Estruturalmente de classe média. Eu não vou mudar os meus hábitos de consumo. Tipo, Renan, você tá agora com uma roupa, não tô com blazer. Sim, eu comprei na Zara, sabe? Não custa, deve custar uns R$400 isso aqui. Eu continuo sendo essencialmente um cara de classe média. E quando você não muda essa estrutura e fala, minhas ambições são ambições históricas, eu quero que o meu nome seja estudado na história. Mas minhas ambições comezinhas do dia a dia, se eu quero comer um bife, quero, sabe, sei lá, tá com o celular do momento só pra ele funcionar bem, quero comprar uma guitarra legal. São ambições de classe média. Quando você mantém um espírito assim, é difícil você virar um merda. E aí isso se paga nessa disputa. Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. E tem uns caras aí que tá o tempo inteiro cada vez mais cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que... Eu gosto das coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando... Cara, bom, não sei se tu... Bom, você que tá assistindo aí o programa, família, eu tô com o braço quebrado. Isso significa que eu tô meio por fora das paradas. Então, o Renan tava me contando aqui que teve atualização o Vorcaro... quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Tá? Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Credit Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim, todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca quis... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara, eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim... É um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões. Isso não era nada pra ele. Era nada. É merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando... Eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época que do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, da Previdência. Então a gente tá falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, eu estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Ter indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3.
João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vêm do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, essa é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como Credit Sexta, que eram do Banco Master. Isso é uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só para entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro, e esse governo do Cláudio Castro comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master, e enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. Tô falando que é isso? Seria leviano eu falar. Mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorcaro, assim, de maneira muito clara, estar devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato com o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né, que ninguém pode saber e tal, e pra fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorcaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinando o filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa, mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro-quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro-quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Elas não têm nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é o valor de mercado, não, nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. Pessoal no Google, dê um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula, tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Para, sabe? É tipo, pô... É da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, ou é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? É consultoria? Consultoria pra você. É um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, eles têm ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém.
Cara, Só queria umas perelecas. ele queria a peleleca branca Deus dele do lá. céu, cara, isso tudo é muita... Mas, ó, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chalders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Uhum. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance é, essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E, sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo, assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue. E o cara, sabe, movendo bilhões. Não, eu vou esquiar aqui, ó. Olha, não, porque pra mim, não sei o quê. Sabe, pra mim ver isso aí pra você. Sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara. Isso é tão, assim... A existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe? Um moleque que tá estudando agora pra passar numa faculdade e quer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. de você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente. É um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não um ódio tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo. Mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda, cara. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota.